Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. Hoje nós vamos falar de cinema, e mais especificamente de uma coisa bem antiga, o filme Metrópolis, de Fritz Lang, realizado em 1926. Esse filme, ele influenciou muita coisa, né, depois dele, tipo o filme Blade Runner, tipo Guerra nas Estrelas, né, e por aí vai, Quinto Elemento, né, filmes que trabalham, vamos dizer assim, grandes efeitos especiais em grandes metrópoles urbanas, em grandes cidades, né? Todo filme que você tem imagens assim de grandes cidades, elas tiveram uma inspiração, né, em metrópoles. O Metrópolis, ele é um produto, né, cultural do expressionismo alemão. A arte expressionista, ela tem como objetivo principal externalizar no máximo possível os sentimentos interiores de um artista, né? Então o Metrópolis, ele vai mais ou menos nessa vibe aí. Do que se trata o filme exatamente? Ele fala de uma grande cidade no futuro, né, mais especificamente no ano de 2026, ou seja, 100 anos depois da realização do filme, né, uma cidade chamada Metrópolis, inspirada em Nova York, né, onde na parte subterrânea da cidade, né, nas profundezas, você tem as máquinas que fazem a cidade funcionar. E abaixo das máquinas, mais abaixo ainda na terra, né, você tem uma cidade dos operários que trabalham nessas máquinas, né, num regime de 10 horas diárias, né, de trabalho. Né? Ou seja, um regime altamente exploratório que é conduzido pelo dono da cidade, que é um cara chamado Joe Fredersen. Ele vai ter um filho, que é o Freder, né? Que é, vamos dizer assim, uma pessoa, um bom vivant, um cara que não sabe nada das agruras da vida, ele tá ali só curtindo a vida, ele tem tudo na mão dele, ele é altamente mimado. Só que um dia, né, no lugar onde ele tá lá, vamos dizer assim, se divertindo, nos jardins eternos do prazer, que eram jardins artificiais, né, aparece uma moça que é a líder dos operários, chamada Maria, interpretada pela Brigitte Helmer. E o que acontece? A Maria, ela leva as crianças, né, que são os filhos dos operários, e mostram, né, que aquelas pessoas mais ricas são os irmãos deles, né? Ou seja, a Maria tem um discurso altamente pacifista, um discurso onde você tem que ter uma união entre o capital e o trabalho, onde você tem que ter um bom entendimento entre os patrões e os empregados. Ela, inclusive, diz, né, que entre a mente que planeja e as mãos que constroem tem que haver um mediador, que é o coração, né? Um discurso altamente, vamos dizer assim, conservador, né? Um discurso altamente que submete o patrão, o empregado ao patrão, né? Não é à toa também que quem escreveu esse roteiro foi até a von Harbour, né? Que é a esposa do Fritz Lang, né? Que tinha uma ligação muito forte com os nazistas, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Então o Freder, ele se apaixona por Maria, ele vai atrás de Maria, ele descobre as máquinas lá no mundo subterrâneo, ele fica horrorizado com a exploração dos empregados, e ele cada vez mais tenta, vamos dizer assim, chegar perto de Maria, né? Outra coisa que acontece também é que tem um cientista chamado Rottwang, né? E o Rottwang, ele disputou no passado o amor de uma mulher com o dono da cidade, que é o Joe Fredersen, né? E aí o que acontece? Como ele perdeu esse amor por Joe Fredersen, né, que inclusive essa mulher que se chama Hell, né, lembrando sempre que Hell em inglês significa inferno, né, é sugestivo, né, esse nome aí para essa mulher que foi disputa entre dois homens, né? Você está ali meio que demonizando a figura da mulher, né, nesse sentido aí, né? Mas é interessante a gente perceber, né, que o Rottwang, né, que é o cientista, ele acaba fazendo uma mulher mecânica para ele acaba fazendo um robô para ele, né? E o Joe Fredersen descobre, vamos dizer assim, a influência da Maria sobre os operários, e o Joe Fredersen obriga o Rottwang a sequestrar a Maria e dar a forma da Maria ao robô para que o Joe Fredersen possa manipular os operários. Só que esse plano acaba, vamos dizer assim, indo por água abaixo. A cidade dos operários, ela é praticamente destruída junto com as máquinas, né? E aí, quem é que vai salvar o dia vai ser justamente o Fredersen, que vai ser o mediador, né, entre o capital e o trabalho, né? Um filme que começa inicialmente ali criticando a exploração capitalista, né? Mas no final ele propõe
né, dentro dessa pauta mais conservadora aí, né, vamos dizer assim, a união entre o capital e o trabalho, a união entre o patrão, a harmônica entre os patrões e os empregados, né. É um filme muito interessante, né, apesar dessa componente conservadora aí. E o mais interessante é que esse filme depois, né, ele também tem uma segunda história, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando ele foi para os Estados Unidos, quando ele foi ser exibido nos Estados Unidos, ele foi muito cortado, ele foi muito picotado. Tinha um censor, né, o filme tinha 17 rolos ao todo, né, e tinha um censor americano que cortou 7 rolos desses 17 rolos, né? Então a história ela ficou muito desconexa, ela ficou muito, vamos dizer assim, confusa, né? Muitas cenas de Metrópolis se perderam. E isso ficou por décadas, né? Na década de 80, mais especificamente em 1984, o que vai acontecer? Vai haver, alguns anos antes, uma como é que a gente pode falar? Uma reconstituição, uma remasterização, vamos dizer assim, do filme Napoleão de Abel Gance, né? Onde se fez uma colorização, coisa e tal, se fez uma nova trilha sonora. E o David Bowie ficou encantado com aquilo e ele quis fazer a mesma coisa com Metrópolis. Só que o George Moroder, né, que fez a trilha sonora de Flashdance, por exemplo, né, o George Moroder ele se antecipa ao David Bowie e compra os direitos, né, para restaurar Metrópolis. Então ele vai, vamos dizer assim, fazer uma pesquisa cinematográfica, vai encontrar fragmentos inéditos do filme até na Cinemateca de Canberra, na Austrália, e vai fazer uma versão de mais ou menos 1h30, né, desse filme aí, com uma trilha sonora de rock, né? Você vai ter Freddie Mercury, Bonnie Tyler, né? Aquele vocalista do Yes, o John Anderson, né, fazendo essa trilha sonora aí, por exemplo, né? Só que aos poucos foram se encontrando novos fragmentos do filme. Então em 2003 você vai ter uma versão de 3/4 do filme. Mas a grande surpresa qual foi? Foi se encontrar uma cópia praticamente intacta de Metrópolis em 2008, né, na Argentina. Você pode dizer ali que tinha 95% do filme, vamos dizer assim, ali naquela cópia argentina. E hoje você tem uma cópia praticamente completa do Metrópolis, né? Ela foi exibida aqui no Brasil, ela foi exibida inicialmente em Frankfurt, né? Depois ela foi, a segundo lugar onde ela foi exibida foi aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Então é interessante você ver que o próprio filme ele tem uma história paralela, né? Além dessa história do Metrópolis aí, né? Então essa é a minha dica de hoje, né? Desejando um abraço a vocês, vida longa e próspera, né? Sempre sugerindo que vocês deem um pulinho lá no meu site, o batataespacial tudojunto.com.br. E é isso aí, gente. Um abração. Fui.